para entender um pouquinho da teoria do Estado, teoria sem a qual é impossível entender sobre política, é o básico da política, como se fosse a disciplina que dá a base teórica e formação, lógico, né, além dos contratualistas e tudo. Então, sem esse fundamento, impossível emitir uma opinião clara e objetiva a respeito da política. E a gente começa falando dessa figura um tanto quanto esquecida, mas ao mesmo tempo procurada, que é a figura do direito, que não é minha área, mas que eu sei que ele é famoso, não sei se ele ainda é usado no direito, mas pelo fato de de ter uma formação militar, vamos dizer assim, pode ser que ele tenha sido jogado no ostracismo, como é de praxe dentro das intenções da esquerda, né, que é apagar qualquer tipo de oposição, né, é assim nas academias, e não deixaria de ser, e não seria de outra forma. Procurei na internet em várias, principalmente quando você tem alguém relevante ou que está em evidência nas universidades, geralmente eles têm alguma publicação no YouTube ou alguma evidência em mídias digitais. Eu não encontrei nada. O do Darcy que eu experimentei colocar levou o Darcy Ribeiro, que é um esquerdista também, se não me engano, sociólogo, antropólogo. Descobri que ele também escrevia para um jornal do Partido Republicano Rio-Grandense, que inclusive era anticomunista, né? Lógico que tinha lá sua boa parte aí constituído por militares, o que eu já imaginava. Então fica aí aquilo que eu imaginava mesmo. Então, mas a influência então positivista, portanto antissocialista, né? Todo mundo sabe um pouco que o positivismo destoava em várias posições com relação ao socialismo, porque acreditava que a revolução aconteceria de forma natural, revolução ou mudança, né? E esse espectro político de direita, né? Esse partido próximo dos liberais, e de direita esse partido republicano rio-grandense. Então ele escrevia para esse partido, ele publicou aí uns contos aí também, mas principalmente Teoria Geral do Estado, né? Que é esse livro que nós trataremos aqui pelo menos um pouco do primeiro capítulo, né? Por enquanto. É triste ver o quanto nós desprezamos nossos pensadores, né? Inclusive os positivistas, né? Há um esforço dos marxistas em encobrir, né? Em diminuir, em deixar no ostracismo pensadores importantes aí que fizeram parte, né? Principalmente na contribuição da Teoria Geral do Estado, né? É triste isso. E agora, observando a sociedade e o Estado, né? Claro que tudo isso partiu já das investigações de Platão e de Aristóteles, e principalmente de Aristóteles ali, quando fala dessa questão do homem, né, da relação do homem, né? E o Azambuja descreve que, seguindo a ideia de Aristóteles, né, essa evolução do Estado a partir do indivíduo que gera família, ou seja, gera um parentesco, que gera interesses materiais, ou seja, interesses de troca, né, que o indivíduo não é capaz de produzir tudo, então ele entra numa relação de troca e dentro dessas relações aí, que inclui relação cultural, relações até espirituais, né? Então veja que em primeiro momento já em toda cultura existe a relação espiritual. A relação espiritual, ela faz parte do cerne, né, do princípio, né, do proto-Estado, né, das primeiras concepções do que é Estado. Por isso que quando se fala dessa separação, não é muito fácil separar as relações culturais de uma forma geral do Estado, não. E aí existe, assim como outras coisas, a construção e desenvolvimento desse homem, né, que se transforma, né, que vai gerar aí as guildas, né, e daí por diante, né, vai criar essa sociedade que começa primitiva, mas avança no tempo. Ele segue aí, estabelece algumas normas, vai surgindo uma necessidade de convívio, né, pelo menos uma certa tolerância que acaba obrigando a existência, né, de uma moral a partir dos costumes, mas também de uma lei, uma moral que eu vejo como natural, e de uma lei, e aí ele escrita aqui, e de uma lei, na posição do Azambuja. Então, quando o socialismo se propõe a destruir a família, ele se propõe a destruir a sociedade natural, né, o embrião do Estado. Então, assim, aquele que quer o Estado forte é aquele que atenta contra o Estado, que a família, essa família é o embrião do Estado, né? Eu lembro que no julgamento lá da Dilma, lá assim,
assim virou motivo de chacota pela esquerda dos deputados que votaram, né, e que colocaram a família, né? Eu voto pela minha filha, pela minha família, pelos meus pais, tudo sem saber aí, pelo menos ocultando que a família é o motivo da existência do Estado, né? Para a preservação da família que o Estado existe, né? O Estado não nasceu antes da família. Isso é importante destacar. Vale a pena destacar que o conceito de sociedade, né, o conceito de sentido de sociedade, abre aspas, uma coletividade de indivíduos reunidos e organizados para alcançar uma finalidade comum. E essa finalidade comum não pode ser imposta por meios de doutrinação, como vem desejando aí os movimentos de ideologia socialista, não. Pelo menos no que pensam os conservadores, eles seguem o plano bíblico e o plano também natural das coisas, né? Então a sociedade ela vai se autorregulando, né, de acordo com os erros e acertos, e rumando com um tipo de equalização para manter esse tipo de finalidade em comum. Agora, como a finalidade comum de um socialista é a revolução, querer impor essa finalidade em comum é o objetivo de Leviatã, e isso que a esquerda, esses esquerdistas baixo clero não conseguem entender. Mais uma vez eu reforço que o socialismo é antinatural, porque de acordo aqui com o livro de Azambuja, de acordo com o conceito geral de uma sociedade, você pode perceber então que ele dá, por exemplo, aqui uma plateia de teatro, sabe? Não são sociedades, pois ainda que se lhes reconheça um objetivo em comum, não tem, no entanto, organização nem são permanentes, que a sociedade é a união moral de seres racionais e livres. Outro conceito aqui, expansão do conceito, organizado de maneira estável e eficaz para realizar um fim comum e conhecido ao todo. Então, assim, realizar um fim comum do comunismo, pregar por meio de doutrinação, de lavagem cerebral mesmo, esse fim comum, ou por obrigação, né, por coerção. Por isso que eles falam da ditadura do proletariado, né, esse tipo de coerção esquerdista. Agora, se o Estado é obra da inteligência e da vontade dos membros do grupo social, um Estado socialista, quando tem boa parte desses membros em desacordo, torna-se necessária então a coerção por meio da força. Por isso que eles não deixam, eles impedem a posse de armas, sabe? Para justamente obrigar essa outra parcela a seguir as intenções da revolução. Então, por isso que o Estado Livre não tem por objetivo e por meio a coerção, pode ter por objetivo e por meio uma coerção, mas sim, por outro lado, sua função é de coordenação de esforços e de intercooperação organizada. Isso sim é um Estado Livre. Darcy Azambuja também alerta que um detalhe aqui interessante, né, que o homem ele nasce da família, né, e se liberta dela, né, o seu gosto na maioridade, mas da tutela do Estado, né, abre aspas, da tutela do Estado o homem não se emancipa mais, fecha aspas. O Estado envolve na teia de laços inflexíveis que começam antes do seu nascimento com a proteção dos direitos do nascituro e se prolongam até depois da morte na execução de suas últimas vontades, fecha aspas, né? Isso na visão do autor. A esquerda parece não observar que uma das funções do Estado ele pode tanto favorecer o sujeito quanto suprimir suas vontades, ou seja, extinguir, eliminar, cancelar o sujeito, sabe? Retirar do sujeito, assolar o sujeito. Então, assim, quem entende que o Estado tem essas duas caras consegue entender a direita, sabe? Consegue ver que o Estado, o Estado Leviatã e o Estado socialista, como ele precisa de uma massa que pensa de forma homogênea, ele tem que arrasar, né? Abaixar essa bola, né? Por isso que não deixam as pessoas ascenderem ao topo, porque a única forma do Estado sofrer, se ele for um Estado abusador, é quando a burguesia tem força, digamos assim, através do capital, ganha força através do capital para se opor a esse Estado, né? Criando aí uma outra força paralela, né? Então por isso que o Estado precisa estar sempre no modo de coerção, né? Para impedir que essa força que pode se opor
sobrepor ao Estado, ela consiga fazer resistência, né? Acabando aí com o seu poder absoluto, essa segunda força que seria um behemoth. Então, por exemplo, para a esquerda, eles acreditam que o fato do Estado favorecer, no sentido de conseguir angariar pessoas para cumprir a revolução, faz desse Estado um Estado positivo, um Estado cooperante, né? Um Estado ajudador, um Estado auxiliante. Só que na verdade ele não é assim, ele não é esse Estado, principalmente no que diz respeito ao socialismo. O autor vai dar até um exemplo aqui, ó. Por certo, essas sociedades dispõem de meios de coação sobre o indivíduo, mas são meios indiretos. Por exemplo, se ele não cumpre as normas da igreja a que pertence, fica sujeito a certas consequências de natureza moral. Se dela se retira, pode sofrer com a perda da estima de certas pessoas, pode sofrer excomunhão e anátemas, mas nenhuma outra coação efetiva e direta o atinge. Com o Estado é diferente. Então presta atenção, isso aqui que é importante. Aí o autor fala: eu não me posso furtar as suas decisões senão a preço de uma penalidade. Não posso em nenhum caso importante me subtrair à sua jurisdição. Ele é a fonte última das decisões no meio normal da minha existência, e isso dá à sua vontade uma importância para mim maior que a dos outros grupos. O Estado pode decidir esmagar-me de impostos, abre bem aspas agora, o Estado pode decidir esmagar-me de impostos, pode opor-se à prática de minha religião, pode obrigar-me a sacrificar a vida em uma guerra que eu considere moralmente injusta, pode negar-me os meios de cultura intelectual, sem os quais, num mundo moderno, não conseguirei desenvolver minha personalidade. Então, assim, fica claro que isso aqui deve ter tirado Max Weber e deve ter tirado também de Hobbes, pelo menos. Então, fica claro que o Estado punitivo é o Estado que a esquerda não percebe, é o Estado oculto, que se camufla e através de poucas benesses aí, como picanha e Bolsa Família, sabe? Esse é o tipo de Estado que tem que ser observado. Esse é o tal do Leviatã. Aí abre aspas de novo, né? Na voz do autor, o Estado aparece assim aos indivíduos e sociedades como um poder de mando, como um governo e dominação, né? Esse governo do Leviatã aí. O aspecto coativo e a generalidade é o que distingue as normas por ele editadas. Suas decisões obrigam a todos os que habitam o seu território. É bem isso daí, essa diferença da esquerda e da direita. Enquanto a esquerda observa o Estado como um benfeitor, a direita observa o Estado como um ambíguo, como uma função ambígua, né? De benfeitor, mas também, principalmente, de malfeitor. Principalmente no Estado socialista. A manifestação concreta do poder do Estado é a força. Então é preciso ter uma mentalidade muito tacanha, o infantiloide, para não perceber isso. Em outras palavras, em síntese, abre aspas, né? O poder do Estado é o mais alto dentro do seu território, e o Estado tem aí, tirando aqui o monopólio, lembra aqui muito Max Weber, né, o monopólio da força, para tornar efetiva a sua autoridade, né? E aí, segundo ele, a autoridade, segundo os pensadores, a autoridade é intrínseca ao Estado, é o seu modo de ser, e o poder é um dos seus elementos essenciais. O autor Zambuja também colocou aqui, ao Estado tal como, abre aspas, ao Estado tal como os sistemas filosóficos e as doutrinas políticas opõem o Estado como devia ser ao Estado real. Então essas doutrinas de utopia, por isso a importância de Maquiavel, né, esse estudo do Estado moderno, né? O Estado lá, o Estado antigo, o Estado medieval, para chegar no Estado moderno. Então, Estado real, eles tiram o Estado real para o Estado ideal. Então, assim, os conservadores também estão preocupados com o Estado real e não com o Estado ideal, que é o papel dos socialistas. Essa discordância constitui um dos fatores mais evidentes das transformações. Aqui é bem importante destacar, eu vou ler de novo, essas discordâncias constituem um dos fatores mais evidentes das transformações pacíficas
pacíficas ou violentas, porque passam às sociedades políticas, entendeu? Ao invés de eles aceitarem o Estado tal como como real, o materialismo, logo os sujeitos aí tão contraditórios, né, que dizem ser a favor do materialismo, desejam o ideal, o idealismo. Os materialistas são idealistas. Os que se dizem materialistas, no fundo, são idealistas. No fundo, são utópicos. Ou seja, eles caminham mapeando o real, planejando o irreal, né? E o autor continua, uma coisa que é importante também. A palavra Estado, no sentido que hoje empregamos, é relativamente nova. Os gregos, cujos estados não ultrapassavam os limites da cidade, usavam o termo polis, cidade, daí veio a política, né? A arte ou ciência de governar a cidade. Acho que tem gente que, nos grupinhos, assim, nos grupelhos aí, das mídias aí, eles não sabem nem esse conceito, sabe? Que os estados, como eram pequenos, eram chamados de polis, daí veio a arte de governar. Esses estados, eles não sabem que parte daí é o termo política, né? E aí, diferente dos gregos, tinha os romanos que mudam agora, e o autor explica aqui, que mudam, mas continua tendo o mesmo significado, mas muda só por questão de costume e de língua. Os romanos, com o mesmo sentido, tinham civitas e república. Em latim, status não possuía o significado que hoje lhes damos, e sim de situação e condição. E aí continua. Então, quer dizer, enquanto uma tinha cidade, polis, política, os romanos tinham civitas e república. No latim, o estado que seria status, explica aqui o autor, não possuía a significação que hoje lhe damos, e sim a de situação, condição. Então, empregam os romanos frequentemente a expressão status republicae para designar a situação, a ordem permanente da coisa pública, dos negócios do Estado. Então, seria a condição da república. Como está a república? Talvez daí, pelo desuso do segundo termo, tenham os escritores medievais empregado status como significação moderna. E aí que ele saiu da condição da república para o Estado que a gente tem hoje, mas aí a partir da concepção dos medievais para os modernos, né? Com o tempo, o Estado passou a se referir ou da preferência a três classes, né, que formavam a população dos países europeus na época. Seria a nobreza, o clero e o povo, que seriam então essas três classes formaria a composição do Estado, né, de forma abreviada. E é isso a partir do século XVI XVI em diante que o termo Estado vai ganhando força, né, na terminologia política dos povos ocidentais, né. Aí ele segue o mesmo exemplo no francês, no alemão, no inglês, no italiano, no português e no espanhol. Aí no português e no espanhol ele ganha mesmo o sentido Estado. Então, quer dizer, o Estado moderno que conhecemos vem a partir do século XVI. E aí por isso a importância do Maquiavel, né. Acho que até agora tá bom. Até mais.